E aí, pessoal, meu nome é Norton, eu sou estudante de filosofia da UFO e hoje eu vou resolver as questões do PET terceiro ano, semana 2. Vamos lá. A questão um, ela começa com o seguinte textinho. O oriental é irracional, depravado, infantil, diferente, enquanto que o europeu é racional, virtuoso, maduro ou normal. Aí tem a referência ali embaixo do texto. E aí vem a questão. Orientalismo é um conceito utilizado para descrever, a partir de uma perspectiva eurocêntrica, ou seja, que vê o europeu como centro, a cultura oriental. Essa atitude produz uma interpretação distorcida da realidade, concebendo o Oriente como polo de misticismo, obscurantismo, barbarismo e etc. Como consequência, esse tipo de interpretação errônea pode gerar e alimentar a ideia de que o Oriente é inferior ao Ocidente, devendo, por isso, ser corrigido, mesmo que à base da força. Aí vem a pergunta. A partir dessa perspectiva, podemos afirmar, exceto, aí só quero fazer uma ressalva, que dessa perspectiva é a perspectiva eurocêntrica, que é agressiva com o Oriente, né? Igual está escrito nesse textinho que acabamos de ler. Então, a partir dessa perspectiva, a gente pode afirmar. Então, o texto está falando para você qual que você pode afirmar. Só que aí tem o exceto. Então, significa que a alternativa correta que a gente vai ter que assinalar, ela não corresponderá com o pensamento eurocêntrico, porque está exceto. Então, vamos lá. Alternativa A. Guerras contra o Oriente Médio e o Extremo Oriente podem ser declaradas com mais facilidade a partir de justificativas fundamentadas no orientalismo. Está correto, né? Porque o preconceito contra os povos do Oriente faz com que as pessoas do Ocidente aceitem com mais facilidade uma guerra, pois elas acreditam estarem fazendo algo bom, né? Estarem ajudando aquela sociedade ou qualquer coisa do tipo assim. Então, essa questão está errada, porque ela está de acordo com o pensamento eurocêntrico, orientalista, né? E a gente está procurando a exceto, né? A diferente. A B. O fato de Patanjali ter fundado uma escola filosófica na Índia e, posteriormente, ter influenciado o pensamento grego, tipicamente ocidental, pode ter contribuído para o surgimento do orientalismo. Isso é falso, né? É errado, porque a influência do pensamento oriental na cultura ocidental nos mostra que o pensamento grego, que influenciou bastante a nossa forma atual de pensar, carrega um pouco do pensamento oriental, né? Então, ou seja, essa mistura dos pensamentos contribuiu para o respeito e para a aceitação das culturas, e não para o preconceito, né? Não para o eurocentrismo ou para o orientalismo. Então, essa questão, ela está correta porque é a que a alternativa pediu, né? É a que não vai de encontro com o pensamento eurocêntrico. Mas só para responder as outras, vamos responder as outras aqui rapidinho. A C. Acreditar que os povos do Oriente são incapazes de conceber reflexões filosóficas equivalentes ou superiores àquelas desenvolvidas no Ocidente se configura como um preconceito característico de uma visão eurocêntrica orientalista. Isso está correto, né? Uma visão eurocêntrica orientalista acredita que a Europa e o europeu são superiores e que o Oriente e os orientais são inferiores. Então, reflexões filosóficas, é claro que a do europeu vai ser melhor do que a do oriental, né? Esse que é a ideia da visão eurocêntrica orientalista. Então, ela está errada também porque ela está de acordo com essa visão. E a D. Reduzir a identidade do mundo árabe ao fanatismo religioso é consequência de uma perspectiva orientalista ostensivamente difundida no Ocidente nos últimos séculos. Então a gente acha que a única coisa que tem no Oriente, né, é esse fanatismo religioso, né? Tem bastante para
naquela região ali do globo. E tá correto, né? Porque essa alternativa. Porque você precisa ser muito orientalista e preconceituoso para acreditar que toda uma cultura de um povo se resume a um fator único, né? Nesse caso, é o fanatismo religioso. Seria como você acreditar que no Brasil todo mundo só joga futebol, sabe? E excluir todo o resto da cultura brasileira, assim. Então, talvez, com certeza, tem bastante fanatismo religioso no Oriente, mas não é no Oriente inteiro e também, mesmo nos países que tem, não, a cultura não se resume a só isso, sabe? Às vezes é só um fator bem pequeno, assim, um número pequeno de integrantes ou qualquer coisa do tipo. Então, essa questão também está errada. Então, só para resumir, a questão correta é a B, que vocês têm que marcar. A questão 2 já é um pouquinho mais aberta. E aí ela tem um textinho que fala o seguinte: para o filósofo francês Pierre Hadot, uma característica distintiva da filosofia grega é o exercício espiritual, que, segundo ele, pode ser definido como uma prática voluntária, pessoal, destinada a operar uma transformação do indivíduo, uma transformação de si. Essa é a citaçãozinha do Pierre Hadot. A partir do que estudamos essa semana, podemos afirmar que o exercício espiritual, tal como definido acima, também constitui uma característica distintiva da filosofia do yoga. Por quê? Redige um breve texto justificando suas respostas a essas duas perguntas. E aí tem as linhas aí embaixo para vocês responderem. Eu vou só responder a primeira, que a partir do que estudamos essa semana, o yoga tem como uma característica distintiva, né, da sua filosofia o exercício espiritual também. Mas os porquês são muito variados, né? Então, se vocês lerem o texto, vocês vão encontrar muitos motivos. E aí vocês tentem encontrar os motivos que vocês mais acham pertinentes, assim, que mais te agradam, que vocês acham que faz mais sentido com a filosofia do yoga, e escreve um textinho aí que o professor de vocês vai corrigir. Certo, pessoal? É só isso mesmo. Eu espero que tenha ajudado vocês a responder as questões e boa sorte nos estudos de filosofia. Abraço.